Por falar em justiça, por falar em acesso à justiça, dados de um levantamento desenvolvido pela Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Ceará, ADPEC, revela que existe uma média de 26.400 habitantes por defensor público no Ceará. Sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente da associação, a defensora Andréa Coelho. Andréa, bom dia. Bom dia, Jocélio. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bem, Andréa. A gente noticiou aqui ontem sobre o concurso para a Defensoria Pública, né, Raquel? A Raquel trouxe informações, um concurso que, inclusive, tem um salário que me pareceu até compatível com a função, você me fala sobre isso também. Mas a minha pergunta é a seguinte, Andréa, esse déficit que vocês apontam, você fala 26 mil habitantes por defensor, isso caracteriza um déficit de qual tamanho, Andréa? Na realidade, Jocélio, a gente trabalha com déficit há muitos anos, né? Nunca nós conseguimos implantar o quadro geral da Defensoria Pública no nosso estado. Então, hoje, nós estamos com mais de 120 cargos vagos, dos cargos já criados por lei, ou seja, a gente poderia fazer hoje um concurso para 120 defensores, novos defensores, para ocupar as comarcas, as macro-regiões que não têm defensor público, né? Infelizmente, até mesmo por um estudo feito pelo Ministério da Justiça e também pelo IPEA, esse número de 467 cargos que nós temos de defensor público aqui no Ceará ainda não seriam suficientes. Hoje, pelos dados do IPEA, nós teríamos que ter mais de 700 defensores públicos no nosso estado. Agora sim, existe sempre um clamor por mais gente, mas eu não lembro, eu queria que você me respondesse essa questão, o que é que a associação fala em termos de eficiência, em termos de otimização do time que há? Você tem opinião sobre isso? A associação tem posição sobre isso? Porque só falar na contratação me parece que não completa o raciocínio, você entende? Entendo. Eu concordo com você. Claro que temos que trabalhar com eficiência. Claro que hoje, num mundo digitalizado, de processos eletrônicos, nós temos que falar da inteligência também artificial, mas a questão é que nós trabalhamos com uma população extremamente vulnerável. Essa população que muitas vezes não tem educação, no sentido formal, e também que não tem até acesso aos meios digitais. Nós estamos vendo agora essa dificuldade na realidade, né, com essa pandemia. A dificuldade que nós temos no atendimento à população é enorme, Jocélio, porque muitas vezes nós buscamos fazer o atendimento, porque hoje o atendimento está sendo de forma virtual, não é? Só é presencial nos casos de realmente de muita vulnerabilidade digital e que aquela população não possa comparecer, encaminhar os documentos através do WhatsApp. Mas nós temos cidades que nós temos, por exemplo, numa região, por exemplo, do Vale do Coru, nós temos 2 defensores para toda a região, entendeu? Então, são mais de 200 mil pessoas para um defensor público. Nesse caso, não existe inteligência artificial que dê jeito, não existe eficiência, não existe qualidade do serviço público e eficiência do serviço público prestado, tendo essa quantidade enorme de pessoas para atender a população, acompanhar seu processo, fazer audiência, ter todo um atendimento que é inerente ao serviço do defensor público. Porque nós temos que ver que o defensor atende a uma população que carece de um pouco mais de tempo para explicar o seu caso, para conversar, precisa fazer sessões de mediação para tentar fazer um acordo nesse processo. Então, tudo isso, para ter realmente um trabalho de eficiência, tem que ter um número mínimo de defensores. E esse número mínimo, Jocélio, no Ceará, nós nunca conseguimos alcançar. O defensor público ele pode conciliar a carreira de defensor com a banca privada, André? É permitido? Não. Não pode, Não né? é permitido. Desde a Constituição de 1988, o defensor público ele tem apenas o seu trabalho, ele só pode conciliar com o trabalho de magistério. Acadêmico, né? Só acadêmico. Acadêmico, somente acadêmico, da mesma forma que o Ministério Público e a magistratura. Tá. Raquel Gomes.
Muito bom dia, professora. Nesse período de pandemia, eu queria que você trouxesse quais as principais demandas que vocês receberam, né, a categoria, nesses últimos 2 anos. Se houve aí um aumento notório de alguma delas em relação às demais, para a gente ter aí um panorama da situação. Eu posso falar como categoria ou como instituição. Como instituição, a demanda sempre alimentos, violência doméstica aumentou muito e a questão de saúde, né? Realmente o núcleo de saúde no Ceará, que hoje nós temos apenas um núcleo em Fortaleza, deveríamos ter mais em outras regiões do nosso estado, é uma demanda enorme de medicamentos, ainda temos muita demanda de UTI, e a parte de violência doméstica é uma coisa que também saltou aos nossos olhos. Temos visto realmente crescente colegas nossos nos reclamando do número de audiências que tem que firmar todos os dias por conta dessa problemática na pandemia. Como categoria, eu posso falar, porque presidente da ADPEC, recebo diariamente realmente muito problema do defensor com sobrecarga de trabalho. A gente foi pego de surpresa com essa pandemia, todos nós, né? Todo mundo. Mas hoje o defensor está tendo que atender a população, fazer a audiência e examinar o processo, tudo de forma online. E isso termina dando uma sobrecarga, porque a população se disponibiliza um WhatsApp para o cidadão e ele não tem hora nem dia, né? Então, o que eu tenho visto é realmente muita problemática em relação ao defensor se sentindo sozinho. O ano passado, a Defensoria Pública teve que demitir todos os estagiários, que é a nossa força de trabalho, que ajuda ao defensor, porque, para você ter ideia, na Defensoria nós temos 4 servidores, diferentemente do Ministério Público da Magistratura, que todos têm assessor para atender e ajudar ao profissional. Na Defensoria nós não temos essa figura de assessoria, e o ano passado, na pandemia, nem estagiário o defensor público tinha à sua disposição. André, com relação ao trabalho do defensor aqui no Ceará e essa pesquisa, qual é o próximo passo? Vocês fizeram esse levantamento, vocês vão levar isso à Defensoria? Qual é o diálogo que vocês pretendem ter a partir desses dados da pesquisa? Jocélio, assim que nós assumimos a associação, vislumbramos a necessidade de fazer esse panorama para que a gente possa, através de dados, conversar tanto com a Defensora Pública Geral, que é a nossa chefe maior, quanto com os políticos, parlamentares, com o governo do Estado, para fazer um incremento maior do nosso orçamento, porque a diferença também do orçamento da Defensoria para o orçamento do Ministério Público e da Magistratura, a gente tem que olhar pelas demais entidades do sistema de justiça, é realmente um valor muito ínfimo, né? Então, nós temos hoje o orçamento desse ano de 158 milhões para a Defensoria do Ceará, enquanto para a magistratura nós temos 1 bilhão e 200, mais de 1 bilhão e 200, e para o Ministério Público 409 milhões. Então, realmente, temos que trabalhar com esses dados para que nós tenhamos um incremento no nosso orçamento. A informação do edital para o concurso, André, você me corrija, fala num salário inicial de R$26 mil e não define ainda a quantidade de vagas. Você tem informação sobre vagas? Tem alguma informação ainda que informal sobre isso? Informalmente, no Conselho Superior, a Defensoria Pública falou que eram cerca de 60 vagas, mas aí não foi definido de forma ainda por ato da Defensoria Geral. Tá. Normalmente, só para concluir, André, quem procura a Defensoria? São as pessoas realmente mais pobres, que mais precisam, ou essa crise econômica aproximou a classe média também da Defensoria? Jocélio, para você ter uma ideia, nesse panorama, nós fizemos o cadastro através do cadastro único.
para ter uma ideia de quanto seriam 3 salários mínimos. Mas não é a nossa realidade, né? Isso aí a gente usa, sabe, apenas como um parâmetro para a gente ter dados. Mas a realidade nossa é que pessoas, servidores públicos, pessoas que realmente não têm condição de pagar, as custas são muito altas, né, processuais, e a gente tem um universo bem maior de atendimento de pessoas da classe média que nos procuram. Isso é uma realidade mais recente, você diria, em função dessa crise, da pandemia? Não, já é histórica. Eu já venho observando isso, nós já viemos observando isso ao longo dos anos, certo, Jocélio? Nosso estado realmente ele é empobrecido mesmo, e principalmente no interior do estado, não temos condição de não ter atendimento da Defensoria Pública. Infelizmente, nós temos uma parcela muito grande da população no interior que não conta com defensor. Muito bem, André. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. E as pessoas que quiserem acessar a íntegra dessa pesquisa, podem acessar de que forma? Podem entrar no site da DPEC, né? E lá nós temos o link, tem um link que eu explico toda essa pesquisa pelo Zoom, e também o panorama completo com todos os dados da Defensoria Pública do Estado de Ceará deste ano. Apesar de que a gente já está até defasado, porque nós tivemos abaixo mais de 2 defensores públicos este mês. Ok, André. Muito obrigado, então. Bom dia para você e boa sorte, então, no seu trabalho na associação. Até mais. Eu agradeço, Jocélio e Raquel, pela oportunidade. Muito obrigado. Eu conversei com André Coelho, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará, a ADPEC.